Olá! Recentemente, o Supremo Tribunal Federal manifestou posição majoritariamente contrária ao financiamento privado de campanhas, ao julgar uma ação da Ordem de Advogados do Brasil que pede o fim da prática. Mas o julgamento ainda não acabou. Hoje, as empresas podem doar até 2% do faturamento bruto obtido no ano anterior ao da eleição. Pessoas físicas só podem doar até o limite de 10% do rendimento bruto do ano anterior. O STF deu prazo de 24 meses para que o Congresso aprove uma lei com normas sobre o tema. Se não o fizer, uma norma temporária poderá ser criada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Tramita na Câmara uma proposta de emenda à Constituição, PEC 352 de 2013, que permite às empresas financiarem campanhas eleitorais, o que vai contra a decisão do Supremo. Eu sou Malena Reben e para conversar conosco sobre a polêmica entre financiamento público e privado de campanhas, nós recebemos aqui no Brasil em Debate de hoje os deputados Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, e o deputado Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul. Olá, deputados, sejam muito bem-vindos ao Brasil em Debate de hoje. Muito obrigada pela participação. Olá, Malena. Prazer estar aqui, prezado amigo Bom Gás, e me dirigir a todo o Brasil. Deputados, esse é um tema polêmico. E eu queria começar o programa colocando a mesma pergunta para os dois, que em geral são de partidos que têm posição diferente em relação ao tema. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, já disse que, independente da decisão do Supremo, é papel da Câmara, sim, fazer uma reforma política ampla. Bom, nesse meio tempo, o Senado aprovou uma proposta que concorda com o Supremo, que proíbe a doação de empresas, e a Câmara tem essa PEC, que faz o contrário, que propicia a doação de empresas. Nós estamos remando contra a maré? Queria começar, então, com o deputado Domingos Sávio, do PSDB. Olha, o pior é que nós não estamos remando, nós estamos à deriva nessa matéria. Isso é muito ruim para o país, isso é ruim para a Câmara, para o Senado. Essa matéria é polêmica, de fato, mas sempre que o assunto vem, a polêmica se estabelece, mas não se resolve, não se vota. E o Supremo, ao se posicionar diante da provocação da OAB, ele está cumprindo o seu dever constitucional diante de uma matéria que deixa, sim, dúvidas. Na medida que há o financiamento público de empresas hoje, isto é prática, e que fica cada dia mais evidente que isso está associado a tráfico de influência, nós acabamos expondo o país a um instrumento de corrupção, de estímulo à corrupção. E, é claro, isso não significa que é uma regra geral, que uma empresa, ao doar, que ela é uma empresa que vai se envolver em corrupção. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, infelizmente, nós sabemos que existem situações já comprovadas, né? Agora mesmo nós estamos aí diante dessa situação, desse doleiro, né, que lavou dinheiro. A Polícia Federal já tem provas concretas, e fala-se em bilhões, mais de 10 bilhões de reais desviado, envolvendo operações com empresas públicas, com indicativos claros de tráfico de influência, e esse dinheiro vai parar na conta de partidos, de candidatos, de pessoas. Então, é preciso que haja um instrumento rigoroso. Eu não tenho dúvida que a Câmara tem que se posicionar. E o presidente Henrique Alves tem razão. O fato do Supremo estar se manifestando não nos tira a prerrogativa, que é legítima, do Parlamento, de votar, e eu acredito que passou de hora, nós temos que votar. Eu tenho uma posição de que pessoas jurídicas, elas não têm interesses ideológicos, as pessoas jurídicas têm interesse em lucro numa sociedade capitalista. Então, na medida que doam dinheiro para a campanha, podem até estar doando porque discordam com um determinado governo, acham que o outro pode ser um pouco melhor e não está necessariamente buscando o interesse do lucro direto. Mas a empresa, ao doar para alguém, ela vai querer que esse alguém, de alguma forma, esteja em sintonia com o seu propósito de lucro. A pessoa física, eu entendo que é diferente. A pessoa física estará dispondo de um recurso pessoal e ela poderá fatalmente usar este recurso para se sentir realizada através de alguém que optou por ser candidato, não é? Que tem vocação. O deputado estava falando mais ou menos isso, quer dizer, uma posição que, na verdade, não é tão divergente, a questão do lucro. Como é que se posiciona o PT? Não, o primeiro Partido dos Trabalhadores tem exatamente esse conceito partidário já há muito tempo, onde nós, como partido, inclusive, nós somos contra a proposta de financiamento privado de campanha. O que é um empresário? E é exatamente isso que acontece.
os 369 deputados que tiveram suas campanhas mais caras, os que estão aqui, dos 513, tiveram suas campanhas mais caras no país. De onde é que veio esse dinheiro? Majoritariamente veio de grandes empresas. Não são todas, como já foi dito aqui, mas na grande maioria são as empresas que participam em editais públicos, que buscam recursos ou que exercem influências diretas sobre os parlamentares. E isso precisa ser cortado pela raiz. E só tem um jeito de cortar pela raiz, é não ter essa relação onde um rico patrocina os seus deputados. E o povo pobre, como é que ele vai fazer? Por que a gente não pode democratizar, popularizar mais o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados? Porque este modelo, o rico elege os seus, depois ele exerce sua influência, e os políticos aqui votam a favor deles, e a maioria da população não pode exercer essa pressão. Então, na verdade, nós precisamos passar pela base disso. Essa é a questão primeira. Porque no Congresso Nacional, esta reforma é meio, como se diz, a mãe das reformas. Se nós queremos uma reforma fiscal, tributária, outras mudanças, elas também ficam depois embrecadas por causa de não ter essa primeira reforma. Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é, de fato, a relação da corrupção, né? Nós podemos dizer vários casos. Podemos citar, por exemplo, o metrô de São Paulo, por exemplo, hoje. A promiscuidade do governo de São Paulo, dos tucanos com a Alstom. Mas eu queria que podíamos citar outros. Isso melhor, essa isso. O que funciona? O que funciona? Funciona o seguinte: a empresa que participa em editais, depois tem as obras superfaturadas e depois desse superfaturamento vai migrar para as campanhas eleitorais. E isso nós queremos proibir. Mas como é que você pode proibir? Como é que você pode proibir isso? Você pode proibir, por exemplo, se você tem um financiamento público de campanha, porque no fundo é o dinheiro público que paga a campanha, porque é no superfaturamento de uma obra que o dinheiro público vai para a empresa, só que ela não vai repartir republicanamente esse recurso, ela vai dar para os seus, para quem ela desejar. E geralmente se aproximam de todos os partidos que são governo, que já foram governo, porque ela tem os seus interesses. Essas empresas não têm partido, elas têm quem está no poder. Infelizmente é assim. Então o que acontece? Nós precisamos trabalhar uma reforma que dê financiamento público e que permita, e acho que nesse sentido tem muito acordo na sintonia, porque nós debatemos isso, o PT, vários partidos têm posições claras sobre isso, que nós podemos ter, né? a posição de financiamento público e talvez um sistema de pessoa física, que ela possa contribuir. O ideal era que fizesse público-privado, único. Agora, me permita, Bongas, não tenha o tema da participação. Porque Bongas tem um domínio pleno de algumas linhas de raciocínio e eu não posso deixar de fazer um reparo em algo que você Tu queria colocou. Que eu fizesse um reparo antes sobre a tua colocação? Não, eu estou dizendo, porque você acabou... Você pode, eu não posso. Não, você acabou de cometer aí algo que é estratégico do PT. Você acabou de, ao discutirmos um assunto que, por sinal, comungamos com uma linha de raciocínio, fazer uma acusação formal ao PSDB, colocando o metrô de São Paulo dos tucanos, e você não quis colocar o metrô do Rio Grande do Sul, que é a mesma empresa, o mesmo cartel. Agora me ouça, por favor. Mas eu te ouvi Agora antes. me ouça. Eu te ouvi, você fez referência ao doleiro, fez referência ao PT. Segundos que eu estou Fez a referência ao PT. Você acaba de fazer eu fiz uma referência não ao PT. Agora a carapuça entrou, mas é porque eu fiz uma referência a um doleiro que diz que fez lavagem de 10 bilhões de dólares e não citei PT, que tem o envolvimento do vice-presidente da Câmara do PT, o Brasil inteiro sabe. Agora, o problema é que vocês, para evitar que se discuta aquilo que já se descobriu de errado, vêm insistentemente colocando o metrô de São Paulo. Ora, a empresa que está envolvida com suspeita de cartel, não é? E com acusação formal de cartel, e que tem que ser punida no metrô de São Paulo, é a mesma que está no metrô do Rio Grande do Sul, governada pelo seu partido. É a mesma que está envolvida no metrô ou nas atividades de Brasília. Não, deixa eu concluir o raciocínio. Na atividade de Brasília do PT. E o que eu acho disso? Eu acho que tem que investigar, sim, metrô de São Paulo, tem que investigar, sim, metrô no Rio Grande do Sul, metrô de Brasília, de Salvador, de onde quer que seja, onde há corrupção, tem que investigar e punir. E não é simplesmente fazer esse jogo sujo que está se fazendo, de que se tenta montar uma CPI para investigar
um caso que o Brasil inteiro acompanha da Petrobras, correndo vão lá e pegam assinatura para misturar os temas e não se investigar mas nada. aí- mas deixa Não, só- sim, mas deixa mas eu isso voltar, tem a então, ver pra com ter- financiamento Pois é. público. Sabe por que tem a ver? Porque é da corrupção nessas empresas que vem o dinheiro para financiar campanhas das pessoas que fazem o tráfico de influência. E eu entendo que não importa se é o partido A ou B que está no governo, a investigação tem que ser em cima de todos. E não esse jogo de, olha, me incomodou, eu cito que os tucanos estão aqui. Não, vamos fazer esse debate em alto nível, que, Isso. aliás, é próprio do Bom Gás. Vamos fazer em alto nível para que a gente, aí sim, ache uma solução de combate duro à corrupção, porque aí vai sobrar dinheiro no Brasil para melhorar Mas a saúde. só Como sobre o isso, mas só financiamento sobre isso. impediria esse O que tipo o de deputado coisa? Domingos Sávio coloca, e é correto isso, e nos dá exatamente condições de dizer que nós precisamos fazer, no caso, a CPI ampla. Não é só da Petrobras, é pegar o Mas caso por que Alstom não e tal. duas CPIs ou três? Botemos apurar na mesma, Vamos o fazer mesmo duas tema ou agora, três. exatamente. CPI ampla é o jogo simplesmente estratégico do seguinte: o governo, na hora que instalar qualquer CPI, de 35, ele tem praticamente 30 membros. Se ele coloca 2 temas, ele só aprova requerimento do tema que interessa à base do governo. Qualquer menino, qualquer criança. estamos não precisa numa estudar. época- Não, nós não estamos- estamos numa época época de um dele- governo autoritário, de um governo que cooptou Olha uma só, maioria peraí, deixa e que só. não quer deixar investigar a Petrobras. Até para a gente poder Essa é a falar, verdade. para não ser uma coisa autoritária aqui. Nós esse queremos primeiro- falar, eu também quero falar. Já fez o É segundo só porque tempo e esse- eu quero esse falar. primeiro bloco Mas tá só para não ser uma coisa de pra gente tutorial aqui. fechar e para o nosso... Exatamente, pra quem tá mas eu vou acompanhando entender fazer, o que a gente tá eu vou fazer falando, esse né? vínculo, eu vou fazer esse vínculo. Os tucanos impediam, quando tinha maioria, de fazer qualquer apuração. Que Então, isso? quando os tucanos estão Foi o falando... período que Não, por mais teve favor, CPI eu quero, aqui. quero poder me manifestar, que isso, para não ser ditatorial, meu colega deputado fez uns belos debates, a gente poder expressar a opinião nossa. Agora, fazer nesse período, isso a população já entendeu, o PSDB só quer da Petrobras, porque isso pode tirar fala política para as eleições. Nós queremos apurar, porque isso é dinheiro público. Lá da Alstom, da Petrobras, é dinheiro público, é do povo. E esse precisa ser fiscalizado. O que isso tem a ver agora com o nosso debate? O que nós entendemos é que a proposta que aqui está na Câmara dos Deputados, ela constitucionalizará a participação privada. E isso nós somos contra. Nós não achamos, eu não acho simpático o STF legislar, porque essa é a nossa parte. E o deputado disse muito bem, pelo fato de nós não legislarmos aqui, que nós deveríamos ter legislado sobre isso, o STF, acionado pela OAB, parabéns à OAB, acionou o STF e eles decidiram. Já estava, Marlena, 6 votos dos 11. E aí o ministro Gilmar Mendes, infelizmente, eu repito, infelizmente, sentou em cima, pegou o pedido de vistas. Nós gostaríamos que levassem a votação até a cabo e nós aqui pudéssemos votar, mas não votar o que está no projeto. E por isso que nós temos contrariedade no projeto. Eu acho que nisso nós temos posições conjuntas de regulamentarmos a contribuição individual, pessoa física, mas não privada. E o projeto que está aqui, infelizmente, é para constitucionalizar a participação privada. Isso nós não concordamos. A gente vai ter que continuar esse assunto, né? Porque ainda tem muita coisa no Sim. próximo bloco, porque agora a gente tem que fazer um pequeno intervalo, tá bom? O Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo. Nós estamos debatendo financiamento público de campanhas e voltamos já já. Fique aí. Olá! Recentemente, o Supremo Tribunal Federal manifestou posição majoritariamente contrária ao financiamento privado de campanhas, ao julgar uma ação da Ordem de Advogados do Brasil que pede o fim da prática. Mas o julgamento ainda não acabou. Hoje, as empresas podem doar até 2% do faturamento bruto obtido no ano anterior ao da eleição. Pessoas físicas só podem doar até o limite de 10% do rendimento bruto do ano anterior. O STF deu prazo de 24 meses para que o Congresso aprove uma lei com normas sobre o tema. Se não o fizer, uma norma temporária poderá ser criada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Tramita na Câmara uma proposta de emenda à Constituição, PEC 352 de 2013, que permite às empresas financiarem campanhas eleitorais, o que vai contra a decisão do Supremo.
Eu sou Malena Reben e para conversar conosco sobre a polêmica entre financiamento público e privado de campanhas, nós recebemos aqui no Brasil em Debate de hoje os deputados Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, e o deputado Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul. Olá, deputados, sejam muito bem-vindos ao Brasil em Debate de hoje. Muito obrigada pela participação. Olá, Malena. Prazer estar aqui, prezado amigo Bom Gás, e me dirigir a todo o Brasil. Deputados, esse é um tema polêmico e eu queria começar o programa colocando a mesma pergunta para os dois, que em geral são de partidos que têm posição diferente em relação ao tema. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, já disse que, independente da decisão do Supremo, é papel da Câmara, sim, fazer uma reforma política ampla. Bom, nesse meio tempo, o Senado aprovou uma proposta que concorda com o Supremo, que proíbe a doação de empresas, e a Câmara tem essa PEC, que faz o contrário, que propicia a doação de empresas. Nós estamos remando contra a maré? Queria começar, então, com o deputado Domingos Sávio, do PSDB. Olha, o pior é que nós não estamos remando, nós estamos à deriva nessa matéria. Isso é muito ruim para o país, isso é ruim para a Câmara, para o Senado. Essa matéria é polêmica, de fato, mas sempre que o assunto vem, a polêmica se estabelece, mas não se resolve, não se vota. E o Supremo, ao se posicionar diante da provocação da OAB, ele está cumprindo o seu dever constitucional diante de uma matéria que deixa, sim, dúvidas. Na medida que há o financiamento público de empresas hoje, isto é prática, e que fica cada dia mais evidente que isso está associado a tráfico de influência, nós acabamos expondo o país a um instrumento de corrupção, de estímulo à corrupção. E, é claro, isso não significa que é uma regra geral, que uma empresa, ao doar, que ela é uma empresa que vai se envolver em corrupção. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, infelizmente, nós sabemos que existem situações já comprovadas, né? Agora mesmo nós estamos aí diante dessa situação, desse doleiro, né, que lavou dinheiro. A Polícia Federal já tem provas concretas e fala-se em bilhões, mais de 10 bilhões de reais desviado, envolvendo operações com empresas públicas, com indicativos claros de tráfico de influência. E esse dinheiro vai parar na conta de partidos, de candidatos, de pessoas. Então, é preciso que haja um instrumento rigoroso. Eu não tenho dúvida que a Câmara tem que se posicionar. E o presidente Henrique Alves tem razão. O fato do Supremo estar se manifestando não nos tira a prerrogativa, que é legítima, do Parlamento, de votar, e eu acredito que passou de hora. Nós temos que votar. Eu tenho uma posição de que pessoas jurídicas, elas não têm interesses ideológicos. As pessoas jurídicas têm interesse em lucro numa sociedade capitalista. Então, na medida que doam dinheiro para a campanha, podem até estar doando porque discordam com um determinado governo, acham que o outro pode ser um pouco melhor e não está necessariamente buscando o interesse do lucro direto. Mas a empresa, ao doar para alguém, ela vai querer que esse alguém, de alguma forma, esteja em sintonia com o seu propósito de lucro. A pessoa física, eu entendo que é diferente. A pessoa física estará dispondo de um recurso pessoal e ela poderá fatalmente usar este recurso para se sentir realizada através de alguém que optou por ser candidato, não é? Que tem vocação. O estava falando mais ou menos isso, quer dizer, uma posição que, na verdade, não é tão divergente, a questão do lucro. Como é que se posiciona o PT? Não, o primeiro Partido dos Trabalhadores tem exatamente esse conceito partidário já há muito tempo, onde nós, como partido, inclusive, nós somos contra a proposta de financiamento privado de campanha. O que é um empresário? E é exatamente isso que acontece. Os 369 deputados que tiveram suas campanhas mais caras, os que estão aqui, dos 513, tiveram suas campanhas mais caras do país. De onde é que veio esse dinheiro? Majoritariamente veio de grandes empresas. Não são todas, como já foi dito aqui, mas na grande maioria são as empresas que participam em editais públicos, que buscam recursos ou que exercem influências diretas sobre os parlamentares. E isso precisa ser cortado pela raiz. E só tem um jeito de cortar pela raiz, é não ter essa relação onde um rico patrocina os seus deputados. E o povo pobre, como é que ele vai fazer? Por que a gente não pode democratizar, popularizar mais o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados? Porque este modelo, o rico elege os seus, depois ele exerce sua influência, e os políticos aqui votam a favor deles, e a maioria da população não pode exercer essa pressão.
Então, na verdade, nós precisamos passar pela base disso. Essa é a questão primeira. Porque no Congresso Nacional, esta reforma é meio, como se diz, a mãe das reformas. Se nós queremos uma reforma fiscal, tributária, outras mudanças, elas também ficam depois embrecadas por causa de não ter essa primeira reforma. Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é, de fato, a relação da corrupção, né? Nós podemos dizer vários casos. Podemos citar, por exemplo, o metrô de São Paulo, por exemplo, hoje. A promiscuidade do governo de São Paulo, dos tucanos com a Alstom. Mas eu queria que podíamos citar outros. Isso melhor, essa Isso. O que funciona? O que funciona? Funciona o seguinte: a empresa que participa em editais, depois tem as obras superfaturadas e depois desse superfaturamento vai migrar para as campanhas eleitorais. E isso nós queremos proibir. Mas como é que você pode proibir? Como é que você pode proibir isso? Você pode proibir, por exemplo, se você tem um financiamento público de campanha, porque no fundo é o dinheiro público que paga a campanha, porque é no superfaturamento de uma obra que o dinheiro público vai para a empresa, só que ela não vai repartir republicanamente esse recurso, ela vai dar para os seus, para quem ela desejar. E geralmente se aproximam de todos os partidos que são governo, que já foram governo, porque ela tem os seus interesses. Essas empresas não têm partidos, tem quem está no poder. Infelizmente é assim. Então o que acontece? Nós precisamos trabalhar uma reforma que dê financiamento público e que permita, e acho que nesse sentido tem muito acordo na sintonia, porque nós debatemos isso, o PT, vários partidos têm posições claras sobre isso, que nós podemos ter, né? a posição de financiamento público e talvez um sistema de pessoa física, que ela possa contribuir. O ideal era que fizesse público-privado, único. Agora, me permita, Bongás, não tenha o tema da participação. Porque o Bongás tem um domínio pleno de algumas linhas de raciocínio e eu não posso deixar de fazer um reparo em algo que você Tu queria colocou. Que eu fizesse um reparo antes sobre a tua colocação? Não, eu estou dizendo, porque você acabou... Você pode, eu não posso. Não, você acabou de cometer aí algo que é estratégico do PT. Você acabou de, ao discutirmos um assunto que, por sinal, comungamos com uma linha de raciocínio, fazer uma acusação formal ao PSDB, colocando o metrô de São Paulo dos tucanos, e você não quis colocar o metrô do Rio Grande do Sul, que é a mesma empresa, o mesmo cartel. Agora me ouça, por favor. Mas eu te ouvi Agora antes. me ouça. Eu te ouvi, você fez referência ao doleiro, fez referência ao PT. 30 segundos que eu estou Fez a referência ao PT. Você acaba de fazer eu fiz uma referência não ao PT. Agora a carapuça entrou, mas é porque eu fiz uma referência a um doleiro que diz que fez lavagem de 10 bilhões de dólares e não citei PT, que tem o envolvimento do vice-presidente da Câmara do PT, o Brasil inteiro sabe. Agora, o problema é que vocês, para evitar que se discuta aquilo que já se descobriu de errado, vêm insistentemente colocando o metrô de São Paulo. Ora, a empresa que está envolvida com suspeita de cartel, não é? E com acusação formal de cartel, e que tem que ser punida no metrô de São Paulo, é a mesma que está no metrô do Rio Grande do Sul, governada pelo seu partido. É a mesma que está envolvida no metrô ou nas atividades de Brasília. Não, deixa eu concluir o raciocínio. Na atividade de Brasília do PT. E o que eu acho disso? Eu acho que tem que investigar, sim, metrô de São Paulo, tem que investigar, sim, metrô no Rio Grande do Sul, metrô de Brasília, de Salvador, de onde quer que seja, onde há corrupção, tem que investigar e punir. E não é simplesmente fazer esse jogo sujo que está se fazendo, de que se tenta montar uma CPI para investigar um caso que o Brasil inteiro acompanha da Petrobras, correndo vão lá e pegam assinatura para misturar os temas e não se investigar nada. Mas isso tem a ver com financiamento público. Sabe por que tem a ver? Porque é da corrupção nessas empresas que vem o dinheiro para financiar campanhas das pessoas que fazem o tráfico de influência. E eu entendo que não importa se é o partido A ou B que está no governo, a investigação tem que ser em cima de todos. E não esse jogo de, olha, me incomodou, eu cito que os tucanos estão aqui. Não, vamos fazer esse debate em alto nível, que aliás é próprio do Bongás. Vamos fazer em alto nível para que a gente, aí sim, ache uma solução de combate duro à corrupção,
porque aí vai sobrar dinheiro no Brasil para melhorar Mas a saúde. só sobre isso. financiamento Mas só sobre isso. impediria esse O tipo que o de deputado coisa? Domingos Sávio coloca, e é correto isso, e nos dá exatamente condições de dizer que nós precisamos fazer, no caso, a CPI ampla. Não é só da Petrobras, é pegar o Mas caso por que Alstom não e tal. duas CPIs ou três? Botemos apurar na mesma, Vamos o fazer mesmo duas tema ou agora, três. exatamente. CPI ampla é o jogo simplesmente estratégico do seguinte: o governo, na hora que instalar qualquer CPI, de 35, ele tem praticamente 30 membros. Se ele coloca 2 temas, ele só aprova requerimento do tema que interessa à base do governo. Qualquer menino, qualquer criança Nós estamos não precisa numa estudar. época... Não estamos numa época de um governo autoritário, de um governo que cooptou Olha, uma João, maioria peraí, veja e que só. não quer deixar investigar a Petrobras. Até para a gente poder Essa é a falar, verdade. para não ser uma coisa autoritária aqui. Nós esse queremos primeiro- falar, eu também quero falar. Já fez o É segundo só porque tempo e esse- eu quero esse falar. primeiro bloco Mas só para não ser uma coisa de pra gente tutorial fechar aqui. e para o nosso... Exatamente, pra quem tá mas eu vou acompanhando entender fazer, o que a gente tá eu vou fazer falando, esse né? vínculo, eu vou fazer esse vínculo. Os tucanos impediam, quando tinha maioria, de fazer qualquer apuração. Que Então, isso? quando os tucanos estão Foi o falando... período que Não, por mais teve favor, CPI eu quero, aqui. eu quero poder me manifestar, que isso, para não ser ditatorial, meu colega deputado fez uns belos debates, a gente poder expressar a opinião nossa. Agora, fazer nesse período, isso a população já entendeu, o PSDB só quer da Petrobras, porque isso pode tirar fala política para as eleições. Nós queremos apurar, porque isso é dinheiro público. Lá da Alstom, da Petrobras, é dinheiro público, é do povo. E esse precisa ser fiscalizado. O que isso tem a ver agora com o nosso debate? O que nós entendemos é que a proposta que aqui está na Câmara dos Deputados, ela constitucionalizará a participação privada. E isso nós somos contra. Nós não achamos, eu não acho simpático o STF legislar, porque essa é a nossa parte. E o deputado disse muito bem, pelo fato de nós não legislarmos aqui, que nós deveríamos ter legislado sobre isso, o STF, acionado pela OAB, parabéns à OAB, acionou o STF e eles decidiram. Já estava, Malina, 6 votos dos 11. E aí o ministro Gilmar Mendes, infelizmente, eu repito, infelizmente, sentou em cima, pegou o pedido de vistas. Nós gostaríamos que levassem a votação até a cabo e nós aqui pudéssemos votar, mas não votar o que está no projeto. E por isso que nós temos contrariedade no projeto, e acho que nisso nós temos posições conjuntas de regulamentarmos a contribuição individual, pessoa física, mas não privada. E o projeto que está aqui, infelizmente, é para constitucionalizar a participação privada. Isso nós não concordamos. A gente vai ter que continuar esse assunto, né? Porque ainda tem muita coisa no Sim. próximo bloco, porque agora a gente tem que fazer um pequeno intervalo, tá bom? O Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo. Nós estamos debatendo financiamento público de campanhas e voltamos já já. Fique aí.